Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer terapia dos signos. Então, estamos aqui refletindo os astros em nós. Esse é o astral da semana, a partir dos astros, com o tarozinho. Vocês gostaram do tarozinho no final, para conselho dos signos? Então, eu estou integrando as coisas, né? Porque antes eu fazia um vídeo para uma coisa, depois fazia um vídeo para outra, depois a gente percebia que a vida tá intensa, eu comecei a não conseguir fazer tudo, né? Integrar trabalho, compartilhamento das energias, porque isso também faz parte do meu trabalho, não tem aqui nenhuma hipocrisia não. As pessoas precisam me conhecer, saber que eu trabalho com isso, então é uma troca, é recíproco, então, eu não sou anjo, não tem nada a ver com isso. Gosto de fazer, essa é minha vibe, isso me nutre, isso me faz bem, eu gosto disso, porque é aquela, na terapia, quando a gente está fazendo terapia, o primeiro que escuta é a gente mesmo, né? Então tudo que eu falo aqui para vocês e que eu venho sempre, principalmente depois de todas as mudanças que, não só do canal, mas da vida, né? A gente coloca o pé no chão e reflete que as primeiras, isso tudo que eu faço, que eu venho fazendo, a primeira pessoa a ser transformada fui eu. Por quê? Porque eu sou a primeira pessoa que escuta tudo que eu falo. Então é como se o eu superior nosso, nossos mentores, que todos nós temos, eles agissem através de nós para nós mesmos aprender. Então, às vezes, aquele momento que você está dando um conselho para um amigo, aquele conselho tem a ver, aquele conselho é para você, né? Aí a gente se sente bem, porque a alma precisa servir. A lua quer servir, tanto que ela se abre para receber a luz do sol, porque ela está a serviço. Então, todos nós temos um lado lunar e um lado solar. E como vocês já me conhecem aqui muito tempo, vocês sabem que eu sou muito lunar. Então, eu gosto desse lugar de... Até eu fiz o vídeo sobre a lua, as fases da lua, eu nasci voltada para a lua refletia os outros, eu só queria, eu não me via, eu tinha dificuldade de ver o sol, o meu sol, tanto que a minha missão é leão, eu fui voltar para o meu lado sol e integrar esses dois, porque eu nasci, vocês sabem que é a lua, fase da lua que eu nasci, né? Mas enfim, tô aqui para falar de mim, não vamos falar sobre a semana, que já passou 2 minutos de lenga-lenga. Bom, essa semana a gente tem a lua crescente em Libra, começa na madrugada desta segunda, 4 e pouco da manhã. Pessoal que já tá falando que lua crescente em Virgem, achando que o final de semana a lua já tava crescente porque ela já tava aquele sorrisão lá, né? É um pouco daquilo que a gente tava falando aí no vídeo passado, das fases da lua. Não era lua crescente ainda, não é o quarto crescente, era uma lua crescente, sim, mas não o quarto crescente. Então vamos começar a falar sobre as 8 fases da lua. Então a gente teve a lua nova, a gente estava na crescente, agora temos o quarto crescente, que é quando Sol e Lua entram em quadratura. Então essa semana a gente tem uma quadratura que potencializa a energia dessa semana, onde ela vai passar por Libra, Escorpião, Sagitário, e lá no domingo ela vai entrar em Capricórnio, onde a gente já vai ter a gibosa crescente, ou seja, quase lua nova, quase lua cheia, perdão. Então, a lua cheia vai acontecer mesmo no dia 3, que é, se eu não me engano, né, do dia 2 para o dia 3, né? Aí a gente vai ter a lua cheia de Capricórnio, que é uma lua fantástica, maravilhosa, mas aqui a gente está potencializando a lua crescente, então a gente vai fazer uma coisa de cada vez, né? A lua crescente, essa quadratura, vai trazer para a gente alguns impasses, vai sim. Vai trazer as polaridades, vai trazer desafios de desequilíbrios, as relações estão muito potencializadas por conta dessa lua trazer a força de Vênus com Marte, que ainda está em Leão. A gente tem uma mudança essa semana que Mercúrio sai de Gêmeos, entra em Câncer, onde o mensageiro, ele mergulha nas águas lunares ali para trazer mais entendimento, mais conexão com o lado do intuitivo, com o lado do inconsciente, com o lado das sombras, né? E ele fica mais o quê? É o meu aniversário de Mercúrio.
eu tenho Mercúrio em Câncer e retrógrado. Então, quando você tem um mergulho de um planeta que trabalha com fogo, com Virgem, Terra e ar de Gêmeos, que Mercúrio rege esses dois signos, muito mais Gêmeos até do que Virgem, ele entra nas águas de Câncer, ele é um lugar difícil, mas ali ele começa a decifrar e se encontrar com mistérios e lugares ocultos da alma, né, da sua alma, mas a partir da posição da Lua. Então, se a gente está entrando numa Lua crescente e Mercúrio está entrando em Câncer, é um momento da gente encontrar o quê? Conciliação interna, que é a quadratura de Sol e Lua. A gente abandonar alguns hábitos, ele vai mergulhar ali, ele vai trazer para a consciência e falar, isso aqui não tá legal. Você tá sentindo isso? Aí o Sol tá em Câncer, ele ilumina, junto com o Mercúrio, ó, o Sol vai junto e vai iluminar, quer dizer, o Sol já tá lá, né? Mercúrio que vai entrar aqui e vai correr atrás da luz do Sol, como se o Sol fosse o farol das águas lunares e ele estivesse indo, percebendo todas essas conexões, então o passado vindo à tona, um lugar onde o lado feminino fica muito forte. E o que acontece também quando as pessoas não gostam de estar ali no lugar das águas do subconsciente e inconsciente? As pessoas acabam sendo injustas, não encontrando boas soluções para si mesmo nem para os outros, não tendo muita clareza de juízo, às vezes fica nervoso, fica... Enfim, um lado fica persistindo nos erros, mas por quê? Porque está desconectado da alma. Se permitir que a alma encontre uma ordem e um senso de justiça e fazer e descansar, ter consciência, pensar primeiro, depois agir, né? Sentir, pensar, ver se o que você está querendo, a princípio, será que é uma boa ideia isso? Então deixa eu sentir. Mercúrio vai te dar essa intuição, né? Para que depois será que não está na hora de eu também ouvir o outro, dar escuta? Porque tem esse lugar de Câncer, será que eu não estou precisando me nutrir melhor, né? Me perceber melhor, coordenar melhor as minhas ações, enfim. Cuidado com essa desconexão total e desequilíbrio, e como a gente tem aí Vênus e Marte em Leão, e se eu não me engano Lilith ainda está em Leão, sim, a gente não cair, né, numa situação de abandono, de carência, de ser enganado pelo outro, tudo isso, ok? Então é muito importante que a gente esteja com a vida em ordem, digamos assim, buscar uma atração. Lembra expansão e retração? Isso tudo tem a ver com a Libra, com essa lua crescente em Libra. A gente administrar melhor as coisas, ter um sentido prático e emocional ao mesmo tempo. É difícil, não é fácil. Então eu sinto que é uma semana desafiadora como todas, mas a gente pode encontrar correção das coisas, a gente pode encontrar o passo certo, a gente pode perceber as coisas com um melhor compasso, né, interno, se conectando com a sua alma e o seu senso de oportunidade, de avaliação, de justiça interna mesmo, sabe? Bom, vamos lá fazer o nosso tarozinho de conselho para os signos dessa semana, tá? Então, Áries, o que pode ser bom para você essa semana? Onde você precisa focar mais? 2 de espadas. Correção de rota, ter calma, discernimento, cuidado com brigas, discussões, momento de avaliar hábitos, de se manter imparcial, justo, mediador, mediadora. Tudo isso essa semana, hein? Porque talvez seja desafiador tudo isso. Você tem que ter a escuta, perceber com o coração, não só bem do jeito que está aqui a figura, e a lua em cima da figura, por onde que ele se pauta, né? Pelo coração. Touro, aí tem aqui o 7 de ouros.
Aí você tem que resolver dúvidas, talvez essa semana, talvez você tenha que também ter uma questão de moderação do seu ritmo. E tomar cuidado para o excesso de terra não te pegar e você ficar prostrado, desanimado e achando que tudo que você está fazendo não dá. Se você quiser mudar tudo, se reinventar e seguir, ótimo. Mas se você ficar desanimado, a tendência é que você se sabote os seus esforços do passado. Então, talvez seja uma semana de avaliação ou reavaliação se o que você está fazendo está te trazendo a conexão que você está esperando, né? Geminianos, aí já é paus, né? Ops, aí já é aqui, ó, 7 de paus. 7 de paus fala sobre coragem, vigor, força, tudo isso. Mas tomar cuidado com os excessos. Excesso do quê? De energia, que pode fazer você também perder a mão. Ir para um caminho de muita agressividade, excessos. Então, tem um lado de grande energia, de grande posição, mas fazer um exame para colocar sua rotina em dia, para você não ir para um caminho de excesso, para você não ficar exaurido ou acabar tendo buracos na sua aura e você ser sugado por pessoas. Lembra que Libra, os relacionamentos, às vezes tem que fazer algumas avaliações aí. Câncer, Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros traz trabalho, realização, esforço, prática, disciplina, mas principalmente com a conexão correta. Então não adianta você se esforçar a fazer um monte de coisa da qual não vai te levar para lugar nenhum. Então, Leão, Cavaleiro de Paus. Muita coisa essa semana. Haja coração. Tem muita energia, tem muita coisa para ser resolvido, talvez é muita organização mesmo, movimento, notícia, um boom aí, um movimento de coisas. Aí a gente está falando da vida, então é coisas boas e coisas também desafiadoras. Mas o cavaleiro, ele tem essa coragem de enfrentar, de não fugir do que precisa ser resolvido, tá? Leão, né? Virgem, 2 de copas. Cuidado com o lado emocional desregulado, desequilibrado, pode te causar um estresse, rivalidades, uma sensação de abandono, carências de todos os tipos. Mas se você tiver com o emocional equilibrado, é uma semana de muita conexão, vibrações positivas e amor, né? Relacionamentos, amor, fraternidade. Libra, 10 de ouros. É uma semana que você tem que privar aí, não só família, só conexão com as pessoas que você gosta, mas manter um pé no chão, humildade, conexão com as coisas certas, estabilidade, rotina. Então, é uma semana que você tem que privar pelo simples. Escorpião, 7 de copas. Cuidado com as ilusões, com as viagens da maionese, as comparações, né? Ou a tendência a colocar muita energia em algo que não é o que o seu coraçãozinho está querendo, não é o caminho da sua alma, do seu propósito. E aí pode ser um castelinho de areia, as coisas podem não dar muito certo. Sagitarianos, 2 de ouros. Mudanças essa semana, necessidade de muita integração, equilíbrio e justiça e consciência do que você está fazendo, conexão com as mudanças. Pode ser uma semana bem intensa também para vocês. Capricornianos, As de ouros, realização, trabalho. Então tem muita coisa para fazer, mas cuidado também para não ficar colocando só, como é uma semana de equilíbrio, colocar só foco no, a princípio, material, né? Que o ser humano adora uma coisa só material. Coloca também intenção e foco nos afetos, né, naquilo que a princípio pode parecer não ter valor, mas que tem. Aquarianos, 6 de ouros. 6 de ouros fala de promessas de realização, de ajuda, de contrapartida, né, de equilíbrio, ajuda mútua, reciprocidade, de uma ajuda que também pode chegar para você, ou de você também ser
chamado a ajudar. Então fala muito sobre generosidade essa semana. Piscianos, acabou, né? Piscianos, 10 de espadas. 10 de espadas fala sobre finalizações, também colocar a vida em ordem, resolver coisas que não... Algo está chegando ao fim, né? Pode ser um grande ciclo, pode ser só um projeto, um trabalho, alguma coisa que estava até pesada, estava dando uma certa angústia, mas tem um certo alívio após uma decisão, às vezes um pouquinho difícil para resolver. Ótima semana para vocês, um beijo e até o próximo vídeo.